Caros irmãos e irmãs, dedicamos-nos hoje, nesta leitura contínua da Sagrada Escritura, em especial do livro dos Provérbios, aos capítulos 19, 20 e 21. Gostaria agora apenas de me fixar no capítulo 19 deste livro. Aqui, este capítulo 19 continua com várias sentenças, com várias máximas, como sabemos, que pretendem ajudar a fazer o caminho da sabedoria, mas também a saber detectar, igualmente, quais são os caminhos da insensatez para deles nos mantermos afastados. Ora, evidenciaremos aqui apenas algumas destas sentenças contidas neste capítulo, explorando depois o seu sentido prático. Obviamente que não podemos nos debater e dedicar-nos a todas, apenas nos fixamos em algumas que julgamos que merecem mais atenção e daí evidenciar o seu sentido, ou porque tem o seu sentido mais obscuro e queremos evidenciar, aclará-lo. Ora bem, tomemos, antes de mais, o versículo 18 deste capítulo 19. Diz assim o texto: corrige o teu filho enquanto há esperança, mas não te arrebates a ponto de lhe dares a morte. Portanto, há sempre um convite a saber educar o filho enquanto há esperança, isto é, enquanto há possibilidade também de correção. Mas também lembra para que não exasperes a ponto de lhe dares a morte. Ora, lembra que educar é de facto um caminho sapiencial. É uma arte e os pais certamente sabem isto muito bem, os educadores, os padres que se dedicam à formação, não é? E eu estou num seminário. Portanto, tudo isto lembra-nos muita coisa. Portanto, educar é de facto um caminho sapiencial, é uma arte que sabe em tudo encontrar moderação, caminho de vida. Então, portanto, é também uma forma de encorajar os pais e encorajar aqueles que têm esta grande missão de educar, que é uma arte muito bonita. Muito exigente, com certeza, e sobretudo nos tempos que estamos a viver, mas também é uma grande bênção de Deus. Ora, este versículo lembra sobretudo que enquanto se é jovem há sempre esperança que este se corrija. Não há também motivo para suspender a correção, porque quando alguém ou um jovem começa a lamentar-se, não é? Portanto, cuidado também para não suspender a correção quando começam a lamentar-se, não é? Porque com isso podemos corroborar com uma morte não física, mas moral. Portanto, muita atenção também a isto. Gostaríamos de destacar também o versículo 22 deste capítulo que diz: o encanto de um homem é a bondade, mais vale o pobre que o mentiroso. Que lindo! Esta sentença lembra-nos que a caridade de um indivíduo, de uma pessoa, não deve ser julgada em base de quanto ele dá, porque a intenção também conta. Diante de Deus, a pequena oferta de um pobre, feita com sinceridade de coração, vale mais do que uma grande soma dada por um rico, mas com um coração cheio de ostentação, simulando sentimentos de piedade, que efetivamente não tem. Portanto, isto parece que nos recorda um passo do Evangelho, daquele da viúva em que Jesus está a ver e vê gente rica a apresentar grandes ofertas no templo, mas depois há uma viúva, portanto, que no seu segredo, no seu silêncio, lá oferece 2 moedinhas. E Jesus acaba por dizer: esta mulher deu muito mais do que todos os outros. Portanto, ensina-nos também a não julgarmos pela aparência e também, sobretudo, a praticarmos também com retas intenções, para que o nosso culto, a nossa piedade seja sincera. Um outro versículo, o versículo 24 deste capítulo 19, gostaria aqui de evidenciar e reza assim: o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Portanto, isto quase que nos faz rir, não é? O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Ora, a preguiça, e aqui o livro dos Provérbios, em vários momentos, fala contra a preguiça. Portanto, parece ser qualquer coisa que alastra, que contagia. Portanto, muito cuidado. A preguiça é aqui declarada como uma falta grave, a ponto de nem sequer da pessoa se decidir e em esforçar-se por levar a mão à boca para se alimentar, isto é, para satisfazer uma necessidade tão fundamental como é a própria sobrevivência.
Portanto, estamos a ver os limites a que nos pode conduzir a própria preguiça, por isso, muito cuidado. Depois, o versículo 25 deste capítulo diz assim: castiga o insolente e o ingênuo tornar-se-á sábio. Ora, um outro ensinamento profundo, ou seja, é aqui afirmado o fim salutar de toda a punição, de toda a correção. Punição no sentido de correção, não é punir por punir, mas é no sentido pedagógico. Ora, também, se não serve diretamente àquilo que é castigado, e de facto isto é aquilo que nós às vezes constatamos, portanto, há sempre aqui um registro concreto nestas sentenças. No entanto, há sempre alguém que pode e até aproveita efetivamente este ensinamento. Portanto, há sempre... Nós, quando vemos também alguém a ser punido, isto é, não nos ponhamos a rir, mas, sobretudo, aprendamos com isso, não é? Há um ditado popular que diz, não é? Se as barbas do vizinho estão a arder, põe as tuas de molho. Portanto, há sempre qualquer coisa a aprender da vida. Portanto, convido, caros irmãos e irmãs, a fazer uma leitura também espiritual deste capítulo 19 dos livros dos Provérbios, e que seja proveitoso e que daqui saibamos tirar também frutos práticos para a nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa leitura.